Galera, terceiro ano do ensino médio. Nós vamos estudar um pouquinho agora de umas curvas chamadas cônicas, porque essas curvas na realidade elas têm origem num sólido geométrico chamado cone, né? É como se fosse o cone de trânsito. Um exemplo claro do cone é o que a gente está acostumado aí a visualizar vez ou outra, né, na nossa vida, é o cone de trânsito, tá certo? Então aqui está a figura geométrica, o sólido geométrico, chamado cone. Fazer um corte nessa figura, nesse cone, significa que, dependendo do posicionamento desse corte, eu posso ter uma curva diferente. Então, por exemplo, se eu fizer esse corte paralelo à base, então eu venho aqui, ó, como se eu viesse com uma faca. Esse plano que eu desenhei é como se ele fosse uma faca. Se eu cortar esse cone paralelo à base, então eu vou chamar esse plano alfa, e aqui é a minha base, né? A minha circunferência da base, que eu vou chamar de beta. Então eu posso falar que alfa é paralelo a beta. Se esse corte for feito paralelo à base, ele vai gerar um círculo. Se esse corte for feito um pouquinho inclinado, não paralelo à base, nós vamos ter um outro sólido, uma outra curva, um outro tipo de curva, tá? Então eu vou colocar aqui uma determinada inclinação para esse plano. Plano alfa, né? Inclinado. E aí a curva que eu vou ter é essa daqui, ó. Tá? A gente chama essa curva de elipse. Como se fosse a órbita dos planetas, né? É algo assim um pouco ovalado. Meu desenho não ficou muito legal, mas é como se fosse uma coisa assim mais ou menos ovalada, a órbita dos planetas. Se eu fizer esse corte inclinado, mas pegando um pedaço da base, eu vou ter uma parábola. Então imagina aqui o cone, e eu venho com o plano e faço esse tipo de corte aqui, ó. Tá? O que vai acontecer? Quando eu faço esse corte, eu vou formar uma curva chamada parábola. Se eu fizer esse corte no cone, perpendicular à base, o que significa isso, Ana? Perpendicular à base, formando ângulos de 90 graus. Aí eu formo uma figura chamada hipérbole. A hipérbole ela tem esse formato aqui, ó. Opa. Então são essas aqui as cônicas: círculo, elipse, parábola e hipérbole. São cônicas porque elas se originam do sólido geométrico chamado cone. Por isso que se chama estudo das cônicas, tá bom? Bom, vamos pensar um pouquinho agora no cilindro, tá? Vamos analisar um pouquinho o cilindro. Se eu pegar um cilindro, tipo esse rolinho aqui, ó. Tenho aqui um rolinho, né? No formato cilíndrico, certo? Era uma fita adesiva que eu tinha nesse rolinho, guardei o cilindro, né? Para poder usar aqui nas aulas de matemática. Se eu pegar esse cilindro e fizer um corte aqui paralelo à base, a figura que eu tenho é um círculo. O que esse corte proporcionou nesse cilindro? Eu fiz um corte paralelo à base
vai proporcionar um círculo. Círculo igualzinho a esse, ó, que vocês estão vendo. Mas quando você está olhando de frente, né? Você está olhando para o cilindro de frente. Se eu fizer um corte aqui, ó, nessa posição, pegando bem o meio da figura, você vai ter um retângulo. E olhar para aquele corte, você vai ter um retângulo. Mas se eu fizer um cortezinho inclinado nessa posição que está aqui, você vai ter também uma elipse, tá? Então o cilindro também, ele pode passar por algumas transformações, alguns cortes. Paralelo à base, ele produz um círculo. Perpendicular à base, ele vai produzir um retângulo, como se você cortasse ele no meio e olhasse para a figura, você vai enxergar um retângulo. E um pouco inclinado, você vai enxergar uma elipse, tá bom? Bom, dando continuidade, vamos nessa. Chegamos aqui nas atividades, exercício número 1. Um plano intercepta simultaneamente a superfície lateral de uma pirâmide e a base quadrada e a de um cone, sendo paralelo às suas bases. As respectivas secções formadas são... Bom, eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Um plano intercepta simultaneamente a superfície lateral de uma pirâmide de base quadrada e a de um cone, sendo paralelo às suas bases. As respectivas secções formadas são um triângulo e uma circunferência, um quadrado e um triângulo, um quadrado e uma circunferência, um círculo e um quadrado. Se esse plano intercepta a superfície lateral de uma pirâmide de base quadrada e de um cone, e esse plano é paralelo à base, o que eu imagino é isso aqui acontecendo, ó. O que eu imagino é isso aqui acontecendo, ó. Pirâmide de base quadrada. Cilindro. Cilindro não, cone, né? Aí o plano vem aqui, ó, e corta os dois. Paralelo à base. O que eu estou formando aqui? Nesse corte? Um quadrado. O que eu estou formando aqui nesse corte? Um círculo. Então, resposta correta, um quadrado e um círculo. Tá bom? Letra C. Quadrado e uma circunferência. Letra C. Vamos agora para o exercício número 2. Leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeira ou falsa as afirmações 1 e 2 sobre secções planas feitas por planos paralelos à base de uma pirâmide. Secção é corte que um plano fez paralelamente à base de uma pirâmide. Seccionando uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como secção plana dessa pirâmide é um triângulo, que tem como medida de um dos seus lados a medida de um dos lados da base da pirâmide. Essa afirmativa é falsa. Se o plano está cortando paralelo à base e a base é hexagonal, você vai formar a mesma figura que tem na base, só com um tamanho menor. Você vai formar também um hexágono, tá? E a segunda, ao se seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à base, figura que se obtém um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide. Essa é verdade. Então você vai formar um quadrado, só que um quadrado menor em relação ao original da base, né? Então a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Quem acertou as duas classificações foi Aurora. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Tá joia? Exercício número 3. Lucas disse que cortou um cone circular reto por um plano paralelo à sua base e perguntou qual a figura plana que ele tinha encontrado.
4 colegas desenharam as figuras a seguir. Atenção, o corte foi feito paralelo à base, não inclinado, tá? A Ada falou que é tipo um triângulo, mas com a parte de baixo meia curvinha. A Beatriz falou que é um círculo, o Renato falou que é uma elipse e o Saulo falou que é um triângulo. Se o corte foi feito por um plano paralelo à base do cone, a figura que vai formar é um círculo. Então quem acertou, quem fez o desenho correto foi a Beatriz, que é a letra B. Tá bom? Galera, espero que vocês tenham entendido. Tá? Não tem muito cálculo nessa aula para ser feito, é mais observação e imaginar a figura geométrica acontecendo, o que está acontecendo, quais as informações estão sendo passadas, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer coisa, volta o vídeo e assistam novamente. Forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima.